pessoal vai querendo fazer aquele negócio aquele meme, do Tinder, Instagram e tal, eu não tenho o que colocar, cara. O Facebook eu apaguei de raiva. O Tinder nasceu, eu já era casado. Não é? No meu meme tem que ter o seu Tinder. Isso aí eu nem vou contar. Aces, quinto andar. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Denis Ferrari. Estou CEO da Aces Inovação enquanto ninguém me tirar dessa posição. E estamos aqui hoje para poder falar de uma startup muito querida, de uma startup muito legal, chamada Bauner. E hoje quem está comigo aqui na mesa é a Mayra Belém. E aí, Má, tudo bem com você? E aí, Denis, tudo certo? E você? Inspiradíssimo para essa noite? Inspirado demais. Seu final de semana foi bom? Tudo certo, foi ótimo. Rendeu. Sabe o que eu pensei esse final de semana? Que talvez você tenha uma tara muito específica. Eu reparei... Qual delas que você observou? Vamos falar um pouco vez? de passado. Vamos falar um pouco de passado aqui. Ai, que medo. Vamos lá. Eu reparei que os seus relacionamentos passados foram com músicos de instrumento de sopro, especificamente. Ou eu tô errado? Tá errado. Não era um flautista que você namorava antes? Não, violinista. Violinista? É. O Marcelo agora é trompetista? Isso, ele não é passado não, ele é presente. Não, tô falando pra trás. Marcelo já tá casado. Não, mas e tal. teve palhaço, teve ator, teve cantor, teve poeta. Pode escolher. Então é artista no geral. É, no geral. Tenho, tara. É uma certa tara. Até com cara de gaita, especificamente. E sabe o que é engraçado? Olha como é que a Flavia é cafajeste. Olha. A Flavia escreve aqui, ó. Ela botou um assopra, o outro dedilha. Olha que coisa ofensiva. Achei ofensivo. E pesada. Achei. Aí se sou eu que falo, entendeu? Achei. Aí o Denis é processado. Olha que... Olha que cafajeste. Teve gente que já falou comigo. Um mete a vara, o outro assopra. E aí... Se você é de uma banda e você acha que só o vocalista e o guitarrista que pega mulher, você pode ver que o Marcelo, que é trompetista, pois é, conseguiu casar com uma mulher linda que é a Mar, né, Mar? Vocês não estão vendo, mas se ele disse, né, ele é o CEO, ele deve saber. 10 anos atrás, inclusive, devia ser mais linda ainda, né? Porque o tempo passa, é foda. Agora eu tô com quase 40, né? Você chega lá. E a Mar tem uma irmã que é... Duas. Não, você tem uma irmã que é igualzinha a você, só que 20 anos mais nova, né? 15 anos mais nova. Cara, era a Mayra perfeita. Ela do olho verde, maravilhosa. Minha versão aperfeiçoada, em 1000%. E nesse papo de relacionamento, estamos aqui com o melhor partido da Aces. Coisa da Flavia. Não é só ela não, viu? Não é só ela não. Teve uma votação intensa aqui na Aces com 3, 4 pessoas que chegaram a essa decisão. Edival é partidão. E aí, Edival, como é que você tá, meu velho? E aí, Denis, e aí, pessoal? Pra mim, tá sendo muito bacana estar aqui, né? Trocando essa ideia com vocês. Experiência diferente. Rolou até selfie, né? Pra registrar o momento. Claro, né? O primeiro podcast, então isso aí, tem que ninguém deixar esquece, registrado. Né? Esse povo tá insuportável batendo selfie antes da gravação. A gente tem 15 minutos aqui pra galera se ajeitar cabelo e olha que é áudio. Edival, a gente vai conversar um pouco sobre você hoje, sobre a Mal, né? Sobre o que você conquistou nessa trajetória, que a gente tem a honra aí de fazer parte de um pedacinho dela. E eu queria primeiro perguntar quem é você na fila do pão, velho. De onde você veio, por que você veio pra cá, quem é você, meu velho? Bom, vamos lá. Sou mineiro, né? Tô aqui já no Espírito Santo há 19 anos. Ô, terra boa. É de lá que eu vim também, né, Edival? Nós somos coleguinhas de terra. Eu sou daqueles que quando vinha pra visitar o Espírito Santo, podia estar chovendo, como hoje está chovendo, eu ia pra praia e não perdi a oportunidade. Não voltava pra Minas sem tomar aquele banho de praia com chuva. Caralho, 2 mineiros na mesma gravação vai ser foda. Vai ser... Mas então, eu nasci em Minas, no interior. Foi uma grande experiência para mim. Quer dizer, eu tive uma experiência que poucos tiveram, que é viver na roça, sem energia elétrica, sem televisão, né, sem os meios de comunicação que a gente tem hoje. Então, tem como você viver muito bem dessa forma. Uma vida mais simples.
Mas, Até porém, que você conheça os benefícios da cidade grande, né? Até que você não consegue, vai ficar sem internet, né? Exatamente. Tem chuveiro quente, chuveiro água quente. Não, mas lá tinha também chuveiro quente. Chuveiro quente, não. Bacia com água quente. Banho de chapo, que a gente chama. Chapo-chapo. O que é banho de chapo-chapo? É chapo-chapo. Você põe uma banheira, esquenta a água e vai chapo-chapo-chapo-chapo no corpo inteiro. Fica lavadinho. Mas só que é uma água só, pra lavar e pra enxaguar. Entendi. Tem que dar, entendeu? Entendi. E você, dependendo, né, às vezes você senta na bacia também, né, vai? O problema é quando vai lavar a cabeça com a mesma água, né? Mas é tudo ali, né? Pois é, mas é uma parte da minha vida que foi muito bem vivida. Até quantos anos você ficou lá? Eu fiquei até os 17 anos. 17? Até 17 anos. Então, assim, era um mundo que eu conhecia e pra mim aquele mundo era o suficiente, né? Mas mesmo vivendo lá na roça, meus pais muito simples, né? Eu acabava, mesmo sem os meios de comunicação, tendo acesso às informações, às vezes eu recebia visitas de pessoas de fora, né, da cidade, que ia para lá passar férias, né? E aí compartilhavam coisas interessantes da cidade, e aquilo foi gerando em mim alguns sonhos, né? Não de continuar lá na roça, capinando, cuidando de bois. E isso foi fazendo nascer sonhos e eu comecei a buscar esses sonhos. Eu gostava muito de estudar, por mais que meu pai não concordava muito, né? A cada vez que acabava um período, ele tentava impedir que eu continuasse. Por exemplo, quando terminei a 4ª série, ele falou, pra que estudar mais? Eu estudei até a 4ª série, foi o suficiente. Aí foi aquela luta, dificuldade, mas aí deixou. Depois, quando acabou a 8ª série, novamente. E aí foi acontecendo, eu fui conseguindo. Quando eu terminei a 8ª série, aconteceu até um fato interessante, porque era roça e lá não tinha o 2º grau próximo, né? Só tinha nas cidades. E as cidades ficavam distantes e o papai, ele não deixava a gente ficar na casa das pessoas para estudar. E aí ele falou, então não vai estudar, vai ficar aqui, nós vamos continuar aqui. E aquilo para mim foi muito frustrante, né? Fiquei muito triste. Mas aí Deus abençoou que surgiu um ônibus, né? O prefeito colocou um ônibus para levar os da roça para a cidade, né? Para estudar. E aí ele deixou, né? Dessa forma. Então, todos os dias eu levantava às 4 da manhã, pegava a bicicleta, ia até um ponto que ficava distante da minha casa, pegava um ônibus às 5 da manhã, 7 horas eu estava na escola. E assim foi, né, meus 3 anos do 2º grau. Então, essa foi uma etapa muito importante, porque foi o meu primeiro contato mais próximo da cidade. Então, aquilo ali, né, que foi a Aimorés, ali já contribuiu muito comigo. Já começou a abrir mais a minha mente, eu já comecei a ver outras coisas que eu não via lá na roça. Sua cidade é norte de Minas? É norte. Mas qual que é o nome? Aimorés... É uma comunidade? Não, Aimorés... É uma comunidade que pertence a Aimorés. Onde eu morava? Não, eu morava na roça mesmo. Era Córrego do Bacião, o nome da região. Não aparece no Minas mapa, tem uns nomes muito bons, né? Eu procurei no Google esses dias, né? Porque eu fui fazer a apresentação e não tem Córrego do Bacião no mapa, mas existe, tá? Você veio de lá. Vim de lá. Uhum. Cara, é muito louco isso que você tá falando pra gente ver a distância que as pessoas seguem, assim, né? Eu conheci você em 2017, você já tava com Bauner, ainda tava um pouco mais ativo na Brasker, né? Na época, 2017. Você ainda tava um pouco mais ativo e você falando agora é uma trajetória bem distante, né, velho? De onde você saiu até onde você chegou. Pra quem não sabe, o Edival hoje, ele tem uma startup chamada Bauner, que é onde ele tá dedicando 24/7 do seu esforço para fazer virar. A gente vai falar um pouco mais da Bauner antes, mas você se formou em contabilidade? Qual foi a faculdade que você fez? Isso, aí lá eu fiz o técnico em contabilidade. Quando eu vim para Aracruz, meu primeiro emprego foi na área de contabilidade, não era o que eu queria, mas foi na área de contabilidade. E aí eu comecei a gostar desse negócio e fiz faculdade de contabilidade na FACS. E depois fiz o meu MBA na FUCAP, também na área financeira. E aí acabei escolhendo mesmo essa área para me dedicar aí. Quando você estava em Aracruz, foi lá que você fundou a Brasker? Isso, aí eu cheguei em Aracruz e aí o papai falou pra mim assim, se não arrumar emprego em 30 dias tem que voltar.
Bom que seu pai já definia a meta e se vira aí. Né? Exatamente. E aí... De certa forma, ele te ajudou a pular. Né? Exatamente. E aí, minha família ficou de Aracruz, né? Ficou muito comovida com aquela situação e me ajudaram. Então, tinha uma prima que era contadora, ela conseguiu para mim um trabalho no escritório de contabilidade. E eu fui trabalhar naquele escritório. E ali eu consegui aprender mesmo o que era contabilidade na prática, né? E aí eu comecei a entender de empresa ali naquele momento, vivendo ali aquela realidade. E logo em seguida, né, surgiu uma oportunidade para eu ir para um outro bairro de Aracruz, chamado Barra do Riacho, para uma parceria com a outra contadora lá de Aracruz, que é a Dona Penha. E ali sim foi aonde eu iniciei um negócio tocando sozinho. Em 2014 nós nos separamos, aonde eu continuei focado só com a Brasker. E aí foi uma longa trajetória, um laboratório para mim. Aí foi onde eu aprendi muito. Então a trajetória na Brasker foi para mim de grande importância. Foi onde eu pude testar as minhas ideias, fazer as experiências. E eu sempre gostei disso, de buscar inovar, eu sempre gostei de tecnologia. Então a Brasker era onde eu fazia meus experimentos e isso acabou levando a Brasker a ser uma referência lá na cidade. Então hoje, quando se fala na Brasker lá, as pessoas elas conhecem a Brasker por uma contabilidade tecnológica, uma contabilidade onde usa a tecnologia a favor das empresas, com muita automação. Então esse processo todo de experimentação, de testes, ele foi muito bom para a Brasker e para o meu aprendizado também nessa trajetória. A Brasker foi a ponte para sua família vir para mais perto de você, né? Hoje você toca a Brasker com suas irmãs, né? Exatamente. A Brasker, ela tem um significado para a gente muito grande, porque além de nos proporcionar conhecimento, a Brasker também possibilitou trazer meus irmãos, que também eram lá do interior, né, para a cidade. Foi dali que todos estudaram e se tornaram excelentes profissionais, né, melhores do que hoje. Então, teve uma importância muito grande nesse sentido. Até hoje, ela contribui muito com a gente, com as nossas famílias, né? E hoje, eu não estou mais dedicando à Brasker. O que eu fazia, minhas irmãs hoje estão fazendo muito bem feito, até porque também nós temos um time muito bom. Esse time acabou me apoiando muito, né, nessa transição, nesse momento onde eu falei assim, vou fazer algo diferente, quero fazer algo mais relacionado ao meu propósito de vida. Te deu condição de dar mais um passo. Mais né? um passo. E com isso, tendo a empresa lá estruturada, você pôde investir num projeto inovador, né? Mais um projeto inovador. É isso aí, Mayra. Você considera que a Bauner é um spin-off da Brasker? Porque assim, você tá numa trajetória de evolução. Você não se contenta com o lugar que você tá, você vai pro próximo, você vai pro próximo. Então quer dizer, a Brasker, com o sucesso que ela teve na região que você tava, sendo referência e tal, seria compreensível se você parasse ali porque você tava, como é que eu posso falar, não é acomodado, é consolidado naquele mercado. Mas convém explicar pra galera que não sabe o que é spin-off, Denis. Fala um pouquinho sobre isso, o que significa. Spin-off é quando eu, a partir da empresa que eu tenho, eu penso numa possibilidade de criar um outro projeto, às vezes mais tecnológico, maior, que tem um outro potencial, e ele acaba virando um CNPJ à parte que tem uma timeline à parte de desenvolvimento, né? Então, quer dizer, a Brasker estava consolidada enquanto uma empresa de contabilidade, você já tinha a operação rodando, só que você partiu para um tipo de negócio com um potencial maior em escala, mas uma complexidade também proporcional ao potencial. Exigia mais tecnologia, exigia você fazer uma série de coisas. Eu, conhecendo você, eu sei o quanto que você pega na parte de relacionamento, né? Só que no Bauner você tem que fazer relacionamento à distância. É outra escola de nutrição e tal. Como é que surgiu a sua vontade, assim? Como é que o Bauner saiu da Brasker? A Brasker, ela foi uma oportunidade para eu alcançar todos os meus sonhos que eu tinha enquanto estava lá em Minas. Só que é muito natural que à medida que a gente vai alcançando os nossos sonhos, nossos objetivos, outros sonhos maiores vão surgindo.
Então eu já estava num momento muito bom na Braskem, muito estável. Eu tinha condições de todo ano ir para fora, ficava 2 meses fora estudando, conhecendo outros lugares. E eu tive a oportunidade de visitar alguns países e isso me proporcionou um mindset diferente e aquilo me gerou sonhos ainda maiores. E aí eu comecei a unir aquele desejo de fazer algo grande, né, que impactasse mais pessoas, com a sensibilização que eu tive no decorrer da minha jornada com a Braskem em relação às pequenas empresas. Eu comecei a ver que eu podia contribuir com essas empresas para que elas tivessem mais sucesso nos seus negócios. Quantas vezes na Braskem eu vi pessoas iniciando negócios cheios de sonhos e depois encerrando os negócios cheios de dívidas, com problemas familiares, tudo isso por causa de falta de gestão. A pessoa era até um bom profissional no que fazia, mas ela não acreditava que para que o negócio dela desse certo, não bastava ela ser um bom profissional naquilo que ela fazia. Que ela precisava também gerir o negócio, cuidar dos controles, olhar como que está performando o negócio, cuidar do caixa. E aí, naturalmente, as pessoas não faziam isso, acabava o dinheiro, usava todo o dinheiro da família, depois ia no banco, pegava emprestado, quando ia ver, né, tinha acabado o dinheiro, não conseguia mais pegar empréstimo no banco, porque já estava todo cheio de dívida e o final era muito triste. Então eu acabei me sensibilizando muito com isso e vi que se eu focasse mais em tecnologia, eu poderia conseguir ajudar essas pessoas. E por que isso me sensibilizou muito? Eu entendi que as pequenas empresas, elas são formadas por famílias. A maioria das pequenas empresas hoje são formadas por pessoas que sustentam suas famílias, não só os donos, mas os funcionários que trabalham nelas também. Menos de 5% das empresas familiares chegam à terceira geração. É um índice muito baixo, né? É um índice muito baixo. Eu não lembro o número oficial, mas aqui no estado, mais de 50% das empresas hoje, das maiores, são de base familiar, né? São empresas familiares. Então a gente está falando tanto da base da economia, ela é formada por empresas familiares, mas aqui especificamente no Espírito Santo você tem grupos empresariais que são empresas familiares, né? Que estão nas mesmas famílias, na segunda ou terceira geração, né? E isso das grandes. Então quando a gente olha para as pequenas empresas, que são aquelas empresas que às vezes a pessoa trabalhou muito tempo numa empresa grande, aí depois ficou desempregada, pegou o FGTS, vai lá e cria um negócio. Então, quando você começa a entender como que nasceram essas empresas e que essas empresas elas não são criadas não só por hobby, mas por uma necessidade, né, de continuar mantendo, sustentando a família, você vê que esse perfil de empresa é muito de empresas familiares. Então, juntou tudo isso, a minha vontade de impactar muitas pessoas, com essa sensibilidade que acabou me acontecendo na trajetória e com a questão de eu gostar muito de tecnologia, de querer fazer algo utilizando inteligências para isso, que eu resolvi iniciar o Bauner, né? Então, o Bauner, ele nasceu desse contexto, de toda essa trajetória, de todos esses aprendizados. E, inicialmente, né, eu nem foquei no Bauner 100%, mas eu iniciei em paralelo. Então a gente começou a desenvolver o produto enquanto eu estava dedicando a Braskem. Mas e aí foi acontecendo, isso foi se tornando realidade até o momento que eu decidi dedicar 100% ao Bauner. A gente se conheceu em 2017, naquela época o Bauner estava posicionado como uma ferramenta de gestão, né? Isso. Já tinha, se eu não me engano, alguns dos recursos principais que você utilizou o background de contador para poder, não vou falar de contador, né, mas da área de contabilidade para poder fazer. Então algumas coisas hoje que o Bauner faz muito bem, tipo Fica tranquilo que o Renato tira essas pausas dramáticas. Esse Renato é bom, hein? I'm the best. Mineiro, tá? Mineiro de Berlândia. Minas Gerais! Ó, Renato, capricha aí, hein? Faz valer o nosso time aqui. Alright, let's do this. Então algumas coisas hoje que o Bauner faz muito bem, tipo, ele já fazia conciliação bancária automática e tal, num nível de assertividade alto, né? Assim, qual é, na sua visão, o cerne
que o Balner resolve? Sem querer dar spoiler do pra frente, teve uma mudança de posicionamento recentemente, mas todo esse background que você tá dando é um background de... Poxa vida, as pessoas não cuidam do seu dinheiro, isso gera problemas tanto na parte de quem tem uma empresa, quanto na parte de quem é uma pessoa física que não faz gestão efetiva dos seus recursos, né? E você está colocando tecnologia para poder resolver esse problema. Mas me fala um pouco mais, assim, na sua visão, o problema central que o Balner resolve. Depois que eu entendi o que é a contabilidade, né? Depois que eu entrei nesse mundo e vi a importância da contabilidade para as empresas, porque contabilidade, até para deixar claro aqui, que não é calcular imposto, contabilidade não é ficar fazendo folha de pagamento. Contabilidade é algo muito importante, é a parte que trabalha a informação da empresa, é onde você analisa dados, é onde você entende o que está acontecendo com a empresa. Então, a contabilidade ela é entendida de forma errada para as pessoas. E depois que eu entendi isso, o quão importante é o papel do contador, eu falei, poxa, eu vejo o contador como a peça-chave para ajudar essas empresas que estão em dificuldade. E por que os contadores não conseguiam ajudar, inclusive a Brasker? Porque a gente ficava imerso em burocracias e trabalhos manuais. Muitos lançamentos. Então, ou seja, a empresa passava o mês todo prestando serviço ou vendendo, juntava, botava aquilo tudo num saco e mandava a contabilidade. Aí chega lá na contabilidade, a contabilidade passa o mês todo fazendo o quê? Lançando aquilo tudo para depois calcular a guia de imposto, preparar a folha de funcionário para mandar para a empresa. E aí, qual o valor que o contador gerava para a empresa? Nenhum, porque ele ficava o mês todo simplesmente cumprindo com burocracias. Então, e até então nada digital, né? Nada Tudo digital. Físico. Exatamente. Então, eu pensei o seguinte, bom, se eu apoiar os contadores, se eu conseguir uma forma de replicar o que eu estou fazendo aqui na Brasker, que é trabalhar a integração, mesmo na época a gente não tinha ainda o Balner, mas a gente já trabalhava com muita integração, a gente usava Excel mesmo, para pegar informações dos clientes, importar nos nossos sistemas, mas enfim, eu pensei o seguinte, se eu conseguir fazer com que os contadores usem esse modelo, eles vão começar a conseguir ajudar um pouco mais essas empresas. Então, meu primeiro projeto para tentar ajudar essas empresas nem foi via Balner, foi via os contadores mesmo. Então, eu iniciei um projeto da Brasker Franchising, onde a gente estruturou uma franquia. E aí nós iniciamos uma validação, foi no escritório aqui de Vila Velha, e essa validação ela aconteceu durante 1 ano, e a gente se deparou com problemas de tecnologia. Porque para fazer o que a gente queria fazer de forma replicável, precisava de tecnologia. E na época, as tecnologias que tinham, elas não atendiam, elas não integravam. A gente está falando de quando, mais ou menos? A gente está falando de 2012. Porra, faz tempo, hein? Faz. Nessa época você já tinha vindo para cá, de Mala e Cuia. Para Vitória? É. Não, eu ainda era de Aracruz. Tava Aracruz ainda, né? Exatamente. Mas aí teve em Vila Velha. Ah, sim, eu vinha, ficava em Vila Velha alguns dias da semana e voltava para Aracruz. Eu continuava morando em Aracruz. Eu não me mudei para cá para tocar esse projeto. E foi uma grande experiência. Eu aprendi muito nesse processo, porque eu entendi que, mesmo a gente estando numa região muito próxima, mesmo a gente estando no mesmo estado, existem culturas diferentes dentro das empresas. E foi uma oportunidade para eu aprender a lidar com pessoas diferentes, culturas de organizações diferentes, e como implementar projetos numa empresa totalmente diferente, que, inclusive, nem estava tão pronta para tanta tecnologia, tanta automação como que a gente estava propondo para aquele negócio. Então eu tive muita dificuldade, mas nos batemos na questão de tecnologia. E aí nós resolvemos suspender o projeto da Brasker Franchising, paramos a validação, eu voltei para Aracruz, depois de muitos cafés com o meu sócio, né, Adelar, que é um dos fundadores do Balner, a gente resolveu desenvolver um sistema para fazer a gestão financeira das empresas, mas também integrado com a contabilidade. Então, eu pensei o seguinte, olha, via Brasker Franchising está complicado, porque para replicar o que a gente quer, precisa de tecnologia. Então, vou focar em desenvolver a tecnologia e depois, lá na frente, a gente avalia se vale a pena ou não voltar para a Brasker Franchising.
E aí foi assim que a gente iniciou o Balner. Estruturei o projeto, o Adelar desenvolveu e começamos a disponibilizar para os clientes da Braskem esse sistema, e à medida que eles iam fazendo lá, já ia integrando com todos os processos até então manuais com a Braskem e a contabilidade. O Balner, então, vem resolver uma questão de produtividade e tecnologia, né, nessa relação. Exatamente, porque se você não resolver o problema da produtividade, você consequentemente não consegue ter as informações que são necessárias para analisar e ver como está o negócio, e aí sim fazer o importante desse processo, que é contribuir, né, com a gestão das pequenas empresas. Pelo que você está me falando, e isso a gente está falando de 2012, estamos velho, estamos falando de... Nós estamos em 2020? 28 anos. Eita porra, 8 anos atrás. Voltando aqui à pauta, pelo que você está falando de produtividade, a gente pode colocar que apenas digitalizar a operação que eu faço não é o bastante. Sim. Hoje o Balner tem outras funções que estão nessa mesma linha de produtividade, mas focando um pouco mais em automação, né? Exatamente. O que acontece? Nós conseguimos automatizar aquele trabalho da empresa até a contabilidade, né? Então a empresa não precisa mandar documento, o contador não precisa ficar lançando tudo de novo, mas tem um problema aí que está no input da primeira informação lá na empresa. Para que isso funcione, a empresa ela precisa imputar a informação. Ela precisa fazer a parte dela, que é o controle. E para ela conseguir fazer o controle, ela precisa fazer os lançamentos de todas as suas contas, né, de todos os seus recebimentos e, consequentemente, para que o processo todo funcione de forma automatizada. E aí foi um grande aprendizado que a gente teve nessa trajetória com o Balner, é que a gente descobriu que, mesmo a gente criando uma ferramenta simples de usar, porque na época o Balner era... Pelos contadores, no caso, até então, né? Pelos contadores, mas tinha a parte do contador e a parte da empresa. Então, o Balner, quando a gente criou ele lá atrás, ele era muito mais simples. Ele tinha muito menos processo. Por quê? Porque a ideia era que ele simplesmente substituísse o Excel, porém, com alguns recursos adicionais para facilitar que a empresa fizesse o lançamento do controle financeiro. Uhum, mas era como se fosse uma tecnologia compartilhada entre empresa... Integradas, isso. Entre empresa e contadores para evitar o retrabalho. Para evitar o retrabalho, exatamente. Uhum, porque tendo o sistema, tendo a tecnologia a favor, eles evitariam de ficar mandando as notas para então o contador lançar. Porque a empresa lançando, isso já resolve, o contador acaba tendo, entre aspas, mais tempo para fazer a gestão, ajudar a fazer a gestão do negócio. Isso, é isso mesmo? Isso mesmo. Porque, assim, se a empresa fizesse a parte dela de fazer os lançamentos, o contador não precisaria de fazer os lançamentos tudo de novo e, consequentemente, o contador poderia focar em analisar as informações e ajudar a empresa sendo uma contabilidade mais consultiva. Isso é um salto e tanto, né? Porque Sim. ressignifica o trabalho do contador. Ressignifica o trabalho do contador, mas só que ele não consegue fazer se a empresa não fizer o papel dela. Uhum. E aí foi onde a gente teve o primeiro problema. Nós identificamos que as empresas elas não gostam de fazer controle financeiro, tem umas que não sabem, e tem outras que nem têm tempo, porque pensa comigo, as pequenas empresas, elas são muito enxutas. Então, geralmente é o próprio dono que compra, que vende, que atende os clientes, que resolve os problemas. E aí, chega no final do dia, ele está cansado. É o momento que ele tem para ir dedicar à família. Ele não tem tempo mais, nem quer sentar na cadeira e ficar lá digitando documento. Vai deixando para depois, né? Vai deixando para depois, acumula. E aí, ele acaba preferindo o modelo antigo, que é de botar os documentos num saco e mandar para o contador. E aí, quando a gente entendeu esse problema, a gente pensou, poxa, não adianta simplesmente entregar um sistema integrado com a contabilidade. A gente precisa que esse sistema ele faça esse controle para as empresas. E aí foi onde a gente começou a focar em automação financeira. Mas você tá resumindo pra caramba a história aí, porque a gente tá... Porque foi uma curva de aprendizado grande, né? Sim, sim. Primeiro porque um software como o Balner, o desenvolvimento não é uma coisa simples, até mesmo porque você calcula uma série de coisas ali de impostos e tal, você está com uma informação sigilosa e muito crítica e estratégica da empresa, então não é uma coisa fácil de você desenvolver. E além disso, você tinha um modelo antes
baseado em assinatura, você tinha uma forma de pensar os seus clientes um pouco diferente, né? Assim, eu sou uma ferramenta, me use, né? Exatamente. Só que até você sacar que, na verdade, o diferencial aí que eu acredito hoje no Bauner é que é o seguinte, olha, eu tô aqui para poder ser o seu braço de administrativo financeiro e você não vai precisar esquentar a cabeça com essas coisas. Me configura aqui que eu vou fazer o trabalho por você. O trabalho que você não tem saco de fazer, o trabalho que você não sabe fazer, ou que por alguma razão, sei lá, não deu tempo de fazer e que vai acumular. Hoje o Bauner está nessa direção, mas de automação de atividades, certo? Isso. À medida que a gente entendeu essa dificuldade, né, que as pequenas empresas têm, a gente começou a reposicionar o Bauner, aonde a gente entendeu que não adiantava sozinhos a gente criar uma tecnologia e disponibilizar lá um sistema para a empresa. A gente precisaria de buscar outros parceiros, né, que fizesse parte desse processo para que a gente consiga dar para esse cara, para essa empresa, todo o processo automatizado. É por isso que hoje a gente está buscando bancos, né, para fazer parcerias com a gente, porque é onde acontece a primeira parte dos processos, tanto para receber as contas, quanto para o pagamento das despesas da empresa. Então, a gente entendeu que uma pequena empresa, por exemplo, ela tem que ir lá no banco ou entrar no aplicativo, pagar a conta, depois ela tem que entrar no sistema e tem que lançar tudo de novo. E o que a gente quer é encurtar esse processo. Então é o seguinte, já que todo mundo paga a conta, né, dedica tempo para isso, por que não aproveitar esse mesmo processo? A pessoa já tem que entrar no banco para pagar uma conta, por que não o lançamento já no financeiro já ficar pronto ali naquele momento? Esse é o caminho que a gente está buscando, de encurtar esse processo aonde a empresa ela dê um único input. Cara, financeiro é uma coisa foda, porque toda empresa precisa fazer, tem que fazer num nível profissional, exige uma dedicação e um trabalho para você poder organizar as informações que você precisa. Só que isso dá um trabalho, e isso de certa forma é um trabalho que é um trabalho mais braçal às vezes do que intelectual. Se eu faço uma venda, eu sei que aquilo vai gerar uma cobrança, eu sei que aquilo vai ter que ser emitido um boleto, eu sei que aquilo vai ter que gerar uma nota fiscal uma vez que o boleto foi pago, eu sei que a pessoa vai provavelmente perder a data de pagamento e pedir uma reemissão do boleto, eu sei que se eu fiz uma compra dividida em 3 vezes eu vou ter que mandar 3 boletos e ficar cobrando esse cara. Então, é um trabalho que tem que ser feito para que o dinheiro entre na empresa, mas ele é um trabalho meio que repetitivo e complicado de fazer, né? Esse fluxo aqui que eu tô te falando, a gente automatizou na ASIS, utilizando a Bauner. A gente hoje faz o lançamento, o Bauner mesmo faz a cobrança, faz a emissão do boleto, recebe. O Bauner tem uma conta digital onde a gente recebe esse dinheiro. Uma vez recebido, ele faz a emissão da nota fiscal. Isso que eu tô falando aqui seriam 3 sistemas diferentes, né? Seria o sistema administrativo financeiro, onde eu faço o meu controle das entradas e saídas. Seria o sistema de cobrança, que eu nem sempre tenho esse módulo junto do sistema financeiro. Inclusive tem ferramentas especializadas só para isso, né? E tem a emissão de nota fiscal, que ou eu vou contratar uma tecnologia à parte, ou eu vou entrar no site da prefeitura e rezar... E tirar uma por uma. né? Exato. E rezar para isso ser factível. Então, quer dizer, só em uma operação que eu tô falando especificamente, que é uma operação de cobrança, o Bauner consegue colocar um ritmo automatizado em tudo isso, né? Isso, para exemplificar aqui melhor, vamos pegar uma escola, por exemplo, que tem lá os alunos, né? Todo mês tem que mandar a cobrança para eles, né? Mandar o boleto, tem que tirar nota. Então, vamos pensar uma escola aí que tem 200 alunos. Imagina você, todo mês, entrar no site do banco e gerar 200 boletos para cada um desses alunos e depois entrar no site da prefeitura e tirar 200 notas. Ou você vai ocupar um bom pedaço do tempo fazendo isso, o dono, né, do negócio, ou geralmente, nesse caso, vai ter lá um funcionário só cuidando disso. Então, quando você automatiza esse processo no Bauner, a escola precisa apenas cadastrar o aluno, o valor da mensalidade, qual a data de vencimento, quantos dias antes que deve mandar a cobrança, quantos dias antes deve mandar a nota. Feito isso uma única vez, todos os meses o Bauner vai repetir o processo automaticamente. Então, e mais, uma das coisas que hoje
pesa muito também é a conferência disso, que é o chamado conciliação. Então, quando você vai lá no banco, tira o boleto, vai no sistema, faz o lançamento, vai na prefeitura e tira a nota, depois você tem que fazer a conciliação disso. Quando você faz esse processo no Balner, a conciliação, ou seja, essa conferência, a garantia dessa consistência, ela já é feita automaticamente. Então, só aí você reduz alguns dias de trabalho da empresa. Ou seja, esse simples processo que por trás, né, para a gente, ele é muito complexo, já faz com que toda a parte dos recebimentos da empresa já esteja todos lançados e conciliados. E aí fica faltando apenas ela imputar ali a parte das despesas para que ela tenha as demonstrações de resultado, para ela saber se ela está dando lucro ou prejuízo. Até porque, sem essas informações, as empresas acabam até confundindo o caixa, né, o que sobra lá na sua conta bancária, com o resultado de fato da empresa, porque são coisas diferentes. Então, assim, essas empresas que acabam fazendo muito no manual, elas gastam muito tempo fazendo o processo, mas gastam pouco tempo juntando, estruturando essas informações para analisar. Então, como que elas acompanham? É quanto que sobrou no final do mês na conta. Esse mês sobrou, sei lá, 50 mil na conta. Só que isso não é suficiente, porque sobrou caixa, mas às vezes ela está esquecendo que no final do ano ela tem 13º, tem férias para pagar, ela esquece que ela tem financiamentos, que tem parcelas para pagar. Quando você analisa o resultado da empresa, você consegue ver quanto que a empresa está dando de lucro ou prejuízo. E aí sim você consegue entender como que está performando o negócio. E aí essa automação, ela permite que a empresa foque naquilo que é essencial, ao invés de focar em processos, em rotinas, né, que acaba demandando muito tempo, mas que se ela não fizer, não vai conseguir receber dos seus clientes. Ô Edival, a Balner é uma fintech, né? E a gente sabe que as fintechs são maioria, né, das startups no Brasil, tem crescido bastante, são as que mais têm oportunidade de investimento. E quando a gente fala de fintech, a gente fala de concorrentes, né? E se a gente for pensar em concorrência direta, eu acho que nem se enquadra no caso da Balner, porque vocês trabalharam muito os diferenciais. Eu acho que seria bacana você ressaltar isso para o ouvinte. Não é mais mas é algo com valor agregado. E quais são eles? Sim. O que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está juntando essas fintechs. Nós também somos uma fintech, mas que nós estamos conectando essas fintechs a gente para que a gente ofereça tudo num único lugar e de forma automatizada aquilo que faz sentido para o usuário. Então, para exemplificar, hoje nós temos no Balner a geração de boletos. E essa geração de boletos, a gente faz isso integrando com outra fintech. A emissão da nota. Hoje nós emitimos nota automatizada para quase todos os municípios do Brasil. Se a gente fosse desenvolver essa conexão com as prefeituras, uma por uma, a gente não ia conseguir atender todas. Então existe hoje outra empresa que está focada só em conectar com as prefeituras e ofertar isso para a gente. Então o que a gente faz é o seguinte, a gente conecta com essas fintechs e automatiza o financeiro das empresas. Então, o que está acontecendo hoje com as fintechs, elas, ao invés de concorrer com a gente, elas estão contribuindo para que a gente consiga automatizar mais ainda. Passando a ser parceiros, então. Exatamente. Cada um com a sua solução se integram para poder resolver um problema que é muito maior e que é generalizado, né? Exatamente. O Brasil, a maioria das empresas precisa. Isso, a gente já entrega o processo todo funcionando e automatizado. Se a gente for olhar toda a história que você contou pra gente, velho, assim, no primeiro momento você adquire conhecimento para poder entender do administrativo financeiro, contábil e ter um entendimento de mercado de por que o que falta, né, para essa galera não quebrar pelo aspecto financeiro, por que o empresário não faz bem essa gestão. O Balner nasce com uma resposta tecnológica, até com uma plataforma de gestão, só que como o problema do usuário ainda persiste, o Balner vai para uma questão de assim, olha, eu já tenho a ferramenta de gestão, mas agora eu preciso fazer com que a utilização dela seja automática, né? Ou seja, eu não posso depender do usuário para fazer os inputs, para poder fazer as operações, né? É isso aí. A gente primeiro criou a parte da gestão.
Só que aí tivemos problema do input, entendemos que esse é o problema desses pequenos empresários, eles sentem dificuldade em fazer o controle financeiro, e aí nós começamos a partir para o seguinte, olha, como é que a gente faz para deixar isso aqui tudo automatizado? O que a gente precisa, que tipo de parceria a gente precisa, que tipo de serviço a gente precisa, para que isso que a gente já tem pronto, rodando e funcionando, que vai ajudar o cara lá na gestão financeira dele, aconteça o input de forma automatizada. E aí entrou, né, a nossa busca aí pelas fintechs, por bancos, até porque uma das vantagens desse modelo é que nós podemos ajudar, por exemplo, não só as fintechs, mas os bancos também tradicionais, fizerem parceria com a gente, a engajar mais os seus clientes. Né? Porque a partir do momento que eu consigo, né, junto do parceiro, entregar uma experiência melhor para o meu usuário, eu vou fidelizá-lo. Então, isso gera valor para a Balner, e gera valor para o banco, e gera valor para o nosso cliente que vai se beneficiar dessa automação e, consequentemente, né, ter as informações para ele melhorar na gestão dele do dia a dia. As melhores fintechs que estão despontando no Brasil são fintechs que investiram em experiência, né? Entenderam como é que é o comportamento do usuário e tentaram promover experiências únicas, muitas vezes simples o suficiente para às vezes a gente pensar por que não fizeram isso antes, mesmo que tecnologicamente não seja tão simples assim por baixo do capô, né? Tudo que você está falando talvez seja, entre aspas, óbvio você falar assim, poxa, mas esse cara está automatizando um processo, mas quantas empresas hoje não perdem muito tempo, homem-hora, e até fazem um trabalho tem um retrabalho muito grande nessa operação de pagamento, que é apenas uma das verticais que o Balner trabalha, né? Não é tão simples quanto parece, promover uma experiência desse tipo, né? E aproveitando aqui, até para compartilhar aí um dos erros que eu cometi nessa trajetória, é justamente, primeiro, não pensar nessa experiência do usuário. Porque, assim, eu entendi o problema que as empresas enfrentam, né? Ele é um problema real, inclusive o Sebrae, né, tem números, estudos que comprovam que 60% das empresas não conseguem passar, né, de 5 anos. Então, eu entendi bem o problema e fui lá e criei uma tecnologia para resolver esse problema. Mas o que eu deveria primeiro ter feito, né? Eu deveria ter ido lá e validado isso, para ver se realmente o que eu estava me propondo a criar seria... meus usuários iam aderir, né? Então eu teria encurtado muito a minha jornada se primeiro eu tivesse chegado à conclusão de que, olha, beleza, a ideia é boa, vai automatizar o trabalho da contabilidade, mas não vai ser suficiente porque eu vou continuar tendo o problema do input. Não é a questão de oferecer uma ferramenta simples que vai resolver o problema do input. Porque o problema do input está na questão da falta de tempo que a pessoa não tem, está na questão da falta de conhecimento para fazer. Então, esse aprendizado, ele me custou muito caro, ele me custou muito tempo. Me arrependo de... Não, é que se eu não tivesse tentado, eu não teria tido esse aprendizado. Mas, assim, para quem está acompanhando aqui a gente, quem está ouvindo esse podcast, quem está pensando em iniciar um negócio, o meu conselho hoje, né, é não tentar iniciar uma ideia sem antes fazer essa validação. É o que eu vou fazer daqui para frente, é o que eu já tenho feito, né? Então, hoje, na verdade, o que a gente está fazendo no Balner, tudo está sendo com feedback do usuário. Eu abri mão de fazer as minhas preferências, o que eu acredito que é bom. E estou procurando fazer aquilo que meu usuário quer, porque não adianta eu fazer algo que é o máximo, é uma Ferrari, mas eu coloco lá e meu usuário não se engaja, né? Ele não participa do processo, né? Ele te ajuda a dar o feedback o tempo inteiro e você encurta o caminho, né? Isso aí. Porque senão a tendência é faz errado para depois consertar. E quando o usuário participa com você, você já tem a oportunidade de resolver e dar um retorno muito mais imediato, né? Ele vai saber, de fato, perceber, né, essa diferença, esse caminho mais encurtado, né? Aí entra uma coisa que hoje, assim, eu vejo que está crescendo muito no Brasil, que é apoio ao empreendedorismo, né? Porque, assim, eu vim de contabilidade, eu sempre gostei de trabalhar muito, gostei de inovação, não usava essa palavra antes lá, mas o tempo todo eu sempre usei a palavra laboratório, né? A Braskem, para mim, sempre foi um laboratório, um lugar de aprendizado. Mas, enfim, e aí entra o quão importante é
o papel de uma incubadora, de uma aceleradora, como é o caso aqui da ASIS. Se na época eu tivesse tido uma oportunidade como essa, né, de alguém que me ajudasse a enxergar o que eu não estava enxergando, eu teria encurtado muito a minha caminhada, né, a minha jornada. Então, hoje eu recomendo aí para os empreendedores, além de buscar essas ajudas, a leitura. Hoje está muito acessível os livros, né? Hoje, se você não sabe ler inglês, às vezes tem uma literatura que não foi traduzida ainda, tem o Google que traduz. Então, se você não pode comprar livro, você vai lá no Google, pesquisa, né? Tem muitos artigos relacionados a obras interessantes. Enfim, hoje está tendo muito mais acesso. Então, na hora que a gente tiver uma ideia, né? Vou melhorar algo, vou resolver algum problema, ter essa consciência de que buscar ajuda, de que buscar aprender com o erro dos outros, isso encurta a jornada, ter essa consciência é muito importante. Cara, tem umas 3 coisas muito legais aí na fala que você fez. Uma delas tem a ver com o seguinte, a gente vê muito empreendedor aqui que quando empreende na sua área de formação, ele acha que ele já tem a resposta. E é claro que ele já tem parte da resposta. Só que como o marketing é um misto de exatas e humanas, é a área de humanas que fode tudo. Então, não é porque o que eu tô fazendo é o caminho certo que o usuário vai concordar comigo, pra rir né? ou pra chorar? Oi? Esse comentário aí é pra rir ou pra chorar? É engraçado, eu sempre falo mal de humanas, a outra se dói do outro lado lá. Sabe? Tá bom. Mas tá bom, né? Tudo é comunicação, tudo se mistura, né? Tá Por tudo isso certo. que você cuida do financeiro, inclusive, porque tudo é comunicação. Eu tô validando o Bal, né? Junto com o Edival. Ó, eu tô gostando da experiência, viu? Agora, Aqui não. você foi um cara que conseguiu, depois de um tempo, apertar o cinto, mudar a tua cabeça com relação à validação, né? Entender que tudo tem que ser validado. Hoje acaba que você está aplicando Growth Hack no Balner e tudo no seu marketing digital é feito orientado a teste, né? Exatamente. O que dá certo, o que não dá e tal. Mas tem muita gente que não tem a chance de fazer essa mudança de rota por investir tudo que tem no caminho errado, né? E você validar é você entender que por mais técnico, bom e fodão que você seja, cheiroso que você seja, você pode estar errado, né? É verdade. Então, qual o seu problema, Flavi? Você tá se balançando aqui porque eu falei cheiroso. Qual? Da onde você tirou cheiroso? Tudo virou cheiroso. Projeto cheiroso, validação cheirosa. Porque falar bonito é muito, né? Mas assim, eu tô querendo falar 3 coisas aqui, aí as 2 ficam fazendo piada no meio do negócio, tá vendo? É uma falta de respeito absurda. Cacete, Renato, me perdi aqui, peraí. Você se perdeu na hora que você falou da Humanas. Volta lá. Não, deixa isso lá. O Renato deixou a crítica ao jornalismo, agora a Rafa tá... Teve 1 ou 2 programas aí pra trás ou pra frente que a gente falou que o jornalismo acabou. A Mayra tá puta até agora. A gente não. Ana, você concordou pra caramba. Você falou, é isso mesmo, Dentes. E o editor pediu pra deixar a piada no negócio. E deixa aí, parceiro. Edival, hoje, como é que você tá comercializando o Balner? Se uma empresa que estiver ouvindo esse programa quiser conhecer o Balner, e se alguém quiser trabalhar no Balner, como é que eu acesso o Balner? Como é que o Balner funciona hoje? Como é que eu posso contratar? É muito simples. A gente está disponibilizando tudo no nosso site, balner.com.br. Além de disponibilizar de uma forma muito simples, também ele está muito acessível, né? Porque a gente tem buscado parceiros que entendem essa nova forma de entregar serviços, né? Hoje, com essa cultura aí Netflix e tudo mais, a gente tem sempre buscado parceiros que consigam nos ajudar a reduzir ao máximo o custo para que isso seja acessível, né, para as pequenas empresas. Então, basta entrar no nosso site e solicitar falar com um especialista ou solicitar uma demonstração, que nós vamos entrar em contato, vamos entender o que essa empresa está precisando e oferecer para ela a automação que faz sentido. Para aquelas empresas que querem apenas um controle financeiro, sem as automações, um controle financeiro básico, que estão iniciando, a gente disponibiliza gratuitamente para quem tem até 100 lançamentos no movimento financeiro para utilizar. Nesse caso, não vai estar disponível nossas automações, mas é muito melhor do que a pessoa utilizar o Excel, né, para fazer o controle. Bacana, Edival, bacana. Cara, muito obrigado
pelo você compartilhar a sua história. Não só no podcast, mas você compartilhar a sua história com a gente, deixar a gente fazer parte dela. A gente se conhece há algum tempo já, como eu te falei, desde 2017. Pra mim, você é um empreendedor foda, por conta da sua história de vida, cara. Pelo tanto que você estuda e se reinventa. Não é fácil você abdicar, principalmente de uma vida confortável que você tinha pra se dedicar, como você tá se dedicando. Nos últimos 2 anos eu sou testemunha disso, quanto que você pulou de cabeça. E eu sei que essa trajetória ela não é fácil, mas no que depender da gente, cara, a gente vai fazer de tudo pra você poder dar certo. Conta com a gente. A Ace sempre vai ser sua casa. Eu, a Mayra, o Jair não tá aqui, mas posso falar por ele também. Eu vou falar da Flavi só pra ela não se sentir incluída nessa frase, tá? Porque ela tá aqui na sala. Exato. Então, 6 pessoas na Vamos bola nos excluir daqui a pouco, né, Flavi? Cara, conta com a gente pro que você precisar, beleza? Você é um cara muito querido aqui. Obrigado. E assim, eu quero deixar aqui uma mensagem para aqueles que nos ouviram até agora. O seguinte, que nem tudo são flores, nem tudo é fácil, como você disse. Mas o que importa é você ter um bom motivo, você ter um propósito, você saber por que você está fazendo algo. Isso vai te dar a resiliência necessária. Hoje, eu sou resiliente e eu tenho conseguido superar os desafios porque eu tenho um bom motivo, tem algo que me move. E isso é o que eu recomendo para outros empreendedores. Se você está querendo empreender apenas para ser um unicórnio amanhã, né, apenas para ganhar muito dinheiro, dificilmente essa pessoa vai conseguir ter a resiliência necessária que o empreendedorismo exige, né, para você chegar ao sucesso. Valeu, meu velho. Falou. Temos um programa, Mayra? Temos um programa. Antes disso, eu gostaria de pedir para o Edival, pedir para o Edival, para além da história dele, que é muito inspiradora, eu acho que ele também é um excelente líder, porque as pessoas do time dele gostam muito da postura, do quanto ele tem se dedicado a explicar, né, a ensinar as pessoas todo o funcionamento, como envolve as pessoas nas estratégias. Enfim, eles se sentem muito acolhidos, assim, eles inspiram, gostam muito de você. Aí eu ia só pedir para que você, como um bom leitor, sugira, indique um livro que você tenha gostado aí para as pessoas. Eu tenho vários para indicar. Peraí, você elogiou pra cacete. Qual o gancho de tudo que você falou com pedir o livro? Qual... Tudo é comunicação, mas me explica. Tá. Qual... Tem uma linha de raciocínio, sim, senhor. Tem uma linha de raciocínio. Ele já inspira pela história. Ele é um bom líder. Então, que ele feche com chave de ouro essa conversa, indicando para as pessoas um livro que elas queiram ler. Tem uma linha de raciocínio. Mas tem Parece tão inteligente, meu Deus. Agora tem uma... A pessoa, a gente tirou o celular dela, aí ela ficou afetada. Tô conectada. Vamos lá, mas como a gente ia dizendo, né, Edival? Tem 2 livros, Mayra, que eu recomendaria para que todos lessem, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Armas da Persuasão. São 2 livros que vai te ensinar não apenas como ter bons relacionamentos, mas como vender. A gente vende o tempo todo, nós vendemos além de vender nossos produtos e serviços, nós vendemos nossas ideias, nós vendemos o tempo todo. E esse livro ele ajuda a você entender um pouco mais as pessoas e como se relacionar com elas. E esse é um dos principais desafios hoje da empresa, relacionar com as pessoas. Pegando o gancho no que a Mar falou sobre equipe, uma última pergunta, cara. Você tá perguntando a altura das pessoas no seu processo seletivo? Valeu, gente. Até mais. Um bom líder olha de igual para igual para as pessoas, viu? Tá certo. Isso aí. Não menospreze. Edival é um pequeno gigante. Valeu, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo de bom. Até a próxima. É isso aí, Mayra. Não precisa contar, não. Cara, é que... Desculpa.
Na primeira vez que a gente gravou, a gente tava passando a bola um pro outro. Aí não sei o que eu fui falar. Eu. Não, Aí a Mayra passou pro Jaider. Não é isso aí, Jaider? Aí, só que o Jaider foi pego de surpresa, né? Ele falou, é isso aí, Mayra. Você falou, né? Você falou igual agora. Com o mesmo tom. Primeiro programa a gente teve que gravar 7 vezes pra poder chegar e entregar um programa. Fechamos? Fechou. Gostou? Show de bola. Ai, Jeová, Mayra, você não... Eu ainda quero entender o link que você fez. Eu não entendi, não. Edival também entendeu. Quem tá sobrando é você. Eu não entendi, não. Eu tava encerrando, eu só ia pedir pra ele... Qual era a terceira coisa? Meu Deus do céu. Nossa, cara, por isso que vale a pena a edição, né? Como vale a pena a edição? A terceira coisa eu já não me lembro mais. Vambora.